E Maia, que é a ilusão cósmica, que é o grande medidor, ele tem o papel de promover a divisão. Quando chega ao nosso mundo aqui, né, essa mesma Maia, essa mesma ilusão, ela promove essas divisões por meio, como você falou, dessas ideologias. E que vem de tempos antigos, que é também o dividir para reinar. Só que quando você divide, quem está reinando não são esses seres enaltecidos, esses seres de luz, mas justamente aqueles outros que vêm para a autopromoção, dividindo os irmãos. No caso aqui no Brasil, não só no Brasil, mas no mundo todo, essa grande divisão que você citou hoje, essa grande guerra, não é que não deveria existir entre brancos e negros, entre héteros e homossexuais, entre homens e mulheres, porque quando nós estamos divididos, nós nos enfraquecemos. A união, é como diz o ditado, é a união que faz a força. E isso parece que fica bastante claro na psicografia do Humberto de Campos, quando Jesus afirma a respeito desse assunto, até mesmo quando ele cria ali o alicerce com a ajuda de Ismael, não é? Da construção desses povos que vêm da África, com o povo que já estava aqui, os nativos, os indígenas, e o povo europeu, ou seja, promovendo essa união, apesar do sofrimento, do grande sofrimento que nós sabemos, pelo qual os nativos passaram e os nossos irmãos vindos da África também passaram. Mas tudo isso, os sofrimentos, o próprio livro explica, tinha razões profundas dos karmas coletivos, né? Por exemplo, no livro, Humberto de Campos, que está trazendo, na realidade, o Chico Xavier explicou que não foi Humberto de Campos quem escreveu o livro. Ele apenas transcreveu os anais dos conhecimentos históricos que existem no mundo espiritual superior. Ele foi como se fosse o mensageiro dessas verdades. E ele vai explicar, por exemplo, que aquelas almas que encarnaram na África nos séculos 16, 17, 18, que foram escravizadas pelos portugueses, espanhóis e trazidos ao Brasil, elas, na realidade, estavam num processo kármico de resgate, que é a lei de causa e efeito, ação e reação. O próprio nome karma já diz aí da sua ascendência védica, não é? Hindu. E nessa encarnação kármica, Humberto de Campos vai revelar que esse grupo, na realidade, tinha sido, na Europa da Idade Medieval, os senhores medievais, senhores e senhoras medievais, que abusavam dos campesinos, dos camponeses, em todos os quadrantes da Europa, da época medieval, e que também fizeram guerras em nome do Cristo, né? Patrocinando, por exemplo, a Igreja Católica nas lutas insanas das cruzadas contra os muçulmanos. Então, veja, eles arrependidos no mundo espiritual e recebidos por Jesus na sua infinita misericórdia, pediram essa reencarnação de prova na África, nas nações africanas mais humildes, mais apagadas, com menos acesso a facilidades e à cultura, para receberem vamos dizer assim, a experiência da escravidão que eles próprios haviam imposto nos campesinos europeus da Idade Medieval. Por isso, mas muitos deles, Humberto de Campos vai dizer, aceitaram de boa mente a prova, apesar do sofrimento, e vieram para o Brasil imprimindo na alma popular do brasileiro um sentido muito grande de humildade e renúncia. E até hoje são lembrados com carinho nas expressões populares das Mães Maria e dos Pretos Velhos.
Nós temos uma tendência bastante secular, materialista, na verdade, de acreditar que o sofrimento é algo que nos tira a nobreza do espírito. Pelo contrário, o sofrimento é, na verdade, como o próprio livro afirma, e vemos isso também na vida de um São Francisco de Assis, na vida do próprio Cristo Jesus pregado à cruz, não é? Que o Exato. sofrimento é um lapidador, na verdade, de nossos karmas, e que tudo é um processo, na verdade, kármico. Eu me lembro de Paramahansa Yogananda, certa vez perguntaram a ele por que a Índia, sendo tão espiritualizada, se tornou colônia da Inglaterra. E a resposta dele é que era também um processo kármico, porque no passado remoto os indianos escravizaram os dravidianos. Exato. E como retorno kármico, a Inglaterra então se apoderou da Índia. Ou seja, Exato. tudo um retorno kármico. Tem. E também no livro se explica, por exemplo, que os silvícolas brasileiros, eles não estavam nesse processo kármico, mas eram espíritos em prova. Né? Encarnaram, eles já tinham conquistado a humildade e a simplicidade, mas precisavam de um impulso cultural. Né? E o choque cultural deles com os portugueses que aqui chegaram e depois com os negros que para aqui foram trazidos, favoreceu-lhes então o avanço.